caso do Joaquim Barbosa. Quando a gente analisa, isso é uma outra parte da pesquisa que eu não coloquei nos highlights, mas é só para fazer esse parágrafo aqui, eu já continuo no nosso TP. O Joaquim Barbosa, ele é o candidato que, em caso de não ir para o segundo turno, ele transfere mais voto para o Lula do que qualquer outro candidato. Então o Joaquim Barbosa, ele tem um eleitorado e a maioria esmagadora das pessoas que votam no Joaquim Barbosa no primeiro turno, olha que engraçado, vão votar no Lula no segundo. Seguido do Joaquim Barbosa, tem o Augusto Cury, é isso mesmo? Augusto Cury. O Augusto Cury também, o eleitor dele, que vota nele no primeiro turno, vota mais no Lula no segundo turno. Do restante, todos votam mais no Flávio Bolsonaro. Com destaque para o Renan Santos, que 90% do eleitor dele no primeiro turno vota no Flávio no segundo. Ele é o que mais transfere voto para o Flávio. Certo? Bom, o Lula caiu 1% de 41 para 40, o Flávio caiu 1% de 36 para 35. 1 e 1% deram 2% para o Joaquim Barbosa, que não existia. De todos os outros candidatos, que todo mundo caiu, só subiu o Caiado. Que o Caiado agora aparece com 5% das intenções de voto, deixou de empatar com o Renan Santos, que estava empatado em 3% no mês passado, e ultrapassou o Romeu Zema, que segue com 4%. Não adiantou nada o Zema fazer toda aquela lambança, atacar o Flávio Bolsonaro. Isso foi uma bomba para o Zema. O Zema, ele enterrou a candidatura se a gente fizer a leitura direitinho dessa pesquisa. O Flávio Bolsonaro, no primeiro turno, nessa pesquisa estimulada, ele vence Lula nas regiões sul, com 41% a 33%, e na região norte e centro-oeste, 43% de Flávio contra 33% de Lula. Mas ele perde para o Lula nas regiões sudeste, que é a região do estado de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo e Amém. No Sudeste é 34% do Flávio e 39% Lula. E é claro, ele perde no Nordeste para o Lula. Ele tem 29% contra 50% do Lula. E o Nordeste, portanto, é a única região do Brasil onde o Lula venceria já em primeiro turno. Existe essa possibilidade. Se o Brasil fosse só o Nordeste, é provável que o Lula ganhasse no primeiro turno. Mas os colégios eleitorais do Nordeste são menores do que os colégios eleitorais do Sudeste. Eu só não sei se o percentual é grande o suficiente para ele manter essa margem à frente já se fosse a eleição. Né? Eu imagino que se fosse só o Nordeste, se o Brasil fosse o Nordeste, o Lula ganharia sim. no primeiro turno. Perfeito. Essa colocação que eu faço. Tá? No quesito renda, Lula vence Flávio Bolsonaro apenas entre os eleitores que ganham até 2 salários mínimos. Muito embora Lula e Flávio estejam empatados quando a renda supera o valor de 5 salários mínimos. Entre os beneficiários do Bolsa Família, novidade, 57% declaram voto em Lula e em Flávio 25%. Entre os não beneficiários do programa, Lula e Flávio seguem empatados com 37%. 28% dos eleitores afirmam que ainda podem mudar o seu voto. Lembra aquela margem da eleição de Lula e Bolsonaro? Nós tivemos o Lula com um pouquinho mais de voto que o Bolsonaro e quase o mesmo tanto de voto que o Lula e que o Bolsonaro, aqueles que deixaram de participar. Então a gente viu um país tripartido. Quem votou no Lula, quem votou no Bolsonaro e quem lavou as mãos.
Então tem esse percentual de pessoas que ainda pode mudar o seu voto. Dos que declararam voto em Lula, isso é importante também a gente analisar. 19% dos eleitores, daqueles que disseram eu voto no Lula, 19% disseram que podem deixar de votar no Lula. Dos que votam no Flávio, ou seja, de todos que votam no Flávio Bolsonaro, 27% dizem que podem mudar e 3% não souberam responder. Então tem 30% que diz que não está muito certo da resposta que deu. Enquanto a certeza no voto de Lula subiu 7 pontos percentuais, a certeza de voto em Flávio diminuiu 3 pontos. Quanto à rejeição a Lula, o presidente caiu 1 ponto percentual e se encontra com 47% de rejeição. A rejeição a Flávio subiu 2 pontos, foi de 48% para 50%. Já no segundo turno, essa foi uma análise de primeiro turno. Já no segundo turno, existia um empate de 46% para cada um na primeira rodada dessa pesquisa. Lula, ele subiu 1 ponto e passou a liderar com 47%, enquanto Flávio caiu 3 pontos e passou a ter 43% dos votos, abrindo uma vantagem para Lula de 4 pontos percentuais. Veja que depois de todo esse escândalo, esperava-se um derretimento do Flávio Bolsonaro, o que não aconteceu. Não aconteceu. Um resultado desse, depois de um escândalo amplificado como este, do áudio com o Vorcaro, isso mostrou que o impacto foi muito pequeno. O Flávio, junto ao eleitorado dele, está gozando de um efeito Teflon. E considerando ainda que nós estamos na pré-campanha, talvez isso esteja acontecendo em favor do Flávio Bolsonaro. O Zema, se o Zema estivesse no segundo turno com o Lula, ele perderia por uma diferença de 11 pontos. E o Caiado perderia por uma diferença de 6 pontos percentuais. No segundo turno, Lula vence Flávio Bolsonaro apenas na região Nordeste e entre os eleitores de baixa renda, até 2 salários mínimos. Tirando o Nordeste e tirando qualquer pessoa, qualquer eleitor que ganhe mais do que a partir de 2 salários mínimos para cima, nesse público Flávio Bolsonaro ele ganha. Ainda no segundo turno, entre os beneficiários do Bolsa Família, a vitória de Lula é de 66% a 27% sobre Flávio. Entre os não beneficiários, Flávio venceria as eleições com 47% dos votos contra 44% de Lula, Caivano. São muitos números, né? Mas foi bastante interessante essa, e bem completa, né? Mais completa que as dos seus concorrentes, essa pesquisa. Me chama a atenção que aquele primeiro número, aqueles 2 primeiros números, né? 25% não se importam com a eleição e 5% estão convictos que não vão votar. A gente tem a manutenção infeliz de um percentual de 30% que costuma não comparecer às eleições, né? Costuma não votar. Isso é bastante preocupante para um cenário do jeito que está o cenário brasileiro, né? Enfrentamos uma ditadura de fato e as pessoas continuam, parece que simplesmente omissas ou então inertes, né? Dormentes. Na questão do Lula crescer só 1%, Pavinato, eu vou chamar atenção para 2 questões que ele vem fazendo e que, pelo jeito, não deram certo.
Primeiro, a quantidade de benefícios que o governo tem apresentado aí, uma série de políticas de última hora para tentar ajudar a população. E eu disse hoje mais cedo que esse 1% provavelmente é revertido do tal do desenrola. Por quê? Porque esse eleitor está muito preocupado em comer. Né? Ele precisa continuar sobrevivendo, pagar a escola das crianças, pagar o açougue, pagar o supermercado. Então, quando ele se desenrola, ele tem uma sensação imediata de que a vida dele melhorou e de que foi o governo atual que ajudou nisso. Então, esse voto pode ter ido para lá diretamente. E um outro efeito que a gente ainda vai sentir, talvez numa próxima pesquisa, é a quantidade de dinheiro do governo despejado nas redes sociais. Inclusive, hoje eu ouvi uma pessoa dizendo que até no Netflix ele viu propaganda do governo. Então veja que eles espalharam de uma tal maneira, e se eu não estiver enganado, estão despejando 500 milhões de reais em propaganda. Netflix, Google Play, eu já vi. E todos os streams, tipo Globoplay, SBT+, em todos os lugares. Pela primeira vez, o governo ele tem gasto mais em publicidade nessas novas plataformas de audiovisual do que em emissoras como Chupa SBT, Chupa Record.